Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nos escritos de Augusto Cury, sobre a inteligência de Jesus Cristo. Isso mesmo. A nossa fonte principal é o livro Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre da Sensibilidade. E Cury já começa, sabe, com uma ideia bem impactante, que a maturidade de verdade, a inteligência real, não brilha no sucesso, nos aplausos. Não, ela aparece no meio do caos, da dificuldade, nos invernos da existência, como ele mesmo diz. É aí que o emocional é testado para valer. E um ponto crucial que ele estabelece logo no início, né? É que esta análise ela é psicológica. Exatamente. Não é teologia, não é religião. O foco é investigar a mente, as emoções de Jesus, sabe? Especialmente ali nos momentos finais, sobre uma pressão que a gente mal consegue imaginar. Buscando lições sobre o que exatamente? Gestão emocional? Isso. Gestão emocional, autenticidade, como lidar com o sofrimento. Lições que, segundo Cury, servem para qualquer pessoa, independente de crença ou mesmo sem crença nenhuma. Entendi. Então a nossa missão aqui é explorar essa perspectiva do Cury, como essa inteligência funcionava na prática, sabe? Quando tudo parecia desmoronar. Cury até argumenta que Jesus, como figura histórica, é mais intrigante que outros grandes nomes, tipo Platão, Freud. E que as últimas horas deles são meio que a chave para entender essa força toda, essa missão, o cálice dele. Vamos investigar isso então. Vamos lá. Começando por essa ideia central, da maturidade revelada no caos. Para Cury, Jesus é um exemplo disso muito claro. Como? Que exemplos ele dá? Por exemplo, a calma que ele demonstrava quando era contrariado. E, mais interessante ainda, como ele pegava os erros dos discípulos e transformava aquilo em aprendizado. Não era acusação, sabe? Era usar a falha para crescer. Cury vê isso como uma inteligência emocional muito ativa. Sim, é mais que paciência, né? É pegar o erro e construir algo a partir dali. Exato. E isso contrasta muito com o que Cury observa no mundo, né? Pessoas que são brilhantes quando tá tudo bem. Mas que desmoronam nos próprios conflitos, nas dificuldades pessoais. Faz sentido. E Cury conecta essa capacidade de Jesus até com a mensagem sobre o perdão. Lembra do perdoai as nossas ofensas? Lembro. Ele interpreta isso psicologicamente, como um jeito de aliviar o peso da culpa, de proteger a emoção. A sabedoria não seria buscar a perfeição, mas saber lidar com as fragilidades, reconhecê-las. Entendi. isso. E essa habilidade de, brilhar na adversidade viria de uma mente treinada para pensar, para se analisar, para olhar para dentro. E aí entra a crítica dele à sociedade moderna, né? E entra forte. Ele acha que a educação, a sociedade em geral, foca demais em informação que vem de fora, em tecnologia. Mas falha em formar pessoas que pensam criticamente, que são resilientes por dentro. O risco, ele alerta, é a gente virar só repetidor de informação. Mais ansioso, menos criativo. Uma sociedade que puxa a gente para fora o tempo todo. Enquanto Jesus, nessa análise, seria um chamado constante para dentro, para interiorização. Exatamente. Curioso o exemplo do cego de nascença. A cura ali não é só um milagre externo. O sofrimento é ressignificado. Vira uma chance para glória de Deus. Mas não uma glória de espetáculo, né? Mas uma riqueza que nasce dentro da superação. Isso. É uma recusa total daquela mentalidade de vítima, sabe? E essa interiorização seria a base para a liberdade de pensamento que Jesus incentivava. Mesmo num regime político opressor. Mesmo assim, Cury diferencia bem isso da simples liberdade de expressão que a gente fala hoje. Como assim? Ele diz que hoje muitos têm liberdade por fora para falar o que querem, mas por dentro vivem presos. Por pressões, por medos, por preconceitos. Entendi. Prisões internas. Isso. E Jesus, quando interagia com publicano, com leproso, com prostituta, ele estava quebrando essas barreiras mentais e sociais, escandalizando a elite, né? Faz sentido. Desafiando o status quo, incentivando o pensamento. Isso conecta com a metáfora do semeador que Cury usa, não é? Conecta perfeitamente.
Jesus estaria mais preocupado em plantar sementes, ideias que iam crescer a longo prazo no coração, na mente das pessoas, do que em colher lenha, tipo resultado imediato, aplauso fácil. Exatamente. Essa visão de longo prazo explicaria para Curry por que Jesus parecia tão tranquilo, mesmo sabendo que seria abandonado pelos mais próximos. Ele confiava que aquelas sementes iam germinar depois. Parece que sim. Uma confiança no processo. Curry contrasta isso com o nosso imediatismo cultural. E ele aponta a persistência da influência de Jesus, a Bíblia sempre best-seller, por exemplo, como prova de que essa semeadura funcionou, resistiu ao tempo, a tentativas de apalhá-la. Interessante essa perspectiva. E essa inteligência focada no longo prazo, na resiliência interna, ela é testada ao máximo nos confrontos finais, certo? Com certeza, ali a pressão é total. Curry descreve bem a armadilha do imposto a César. Fariseus e herodianos, inimigos políticos, se unindo... Só para pegá-lo. Exato. A pergunta era binária, paga ou não paga? Qualquer resposta parecia um desastre. Ou ele traía o povo judeu, ou desafiava Roma. Um beco sem saída, aparentemente. Parecia, mas aí vem a resposta de Jesus. E Curry destaca primeiro a calma dele sobre essa pressão imensa. Certo. Depois, o método. Ele não responde de bate-pronto. Ele pede a moeda, olha a imagem de César. E aí ele diz, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Para Curry, essa resposta é um exemplo de inteligência, assim, brilhante. Por quê? O que tem de tão genial ali? Primeiro, ele reconhece as duas esferas, né? O governo humano e o governo, digamos, espiritual ou interior. Mas o mais importante para Curry é que ele quebra a rigidez do pensamento. Ah, a armadilha era binária, sim ou não. E ele... Ele sai dessa caixa. Ele não aceita ser limitado pelo dilema que apresentaram. Ele transcende a pergunta. Curry chama essa rigidez mental de câncer da alma, né? Uma expressão forte. É forte mesmo. A lição que ele tira dali é essa. A gente precisa de um pensamento mais aberto, multifocal, pensar antes de reagir, sabe? Analisar por vários ângulos. Jesus fazia isso o tempo todo. E essa inteligência emocional, essa profundidade psicológica, ela continua aparecendo na última ceia, eu imagino. Com certeza. Curry dedica bastante atenção a esse momento. É um cenário de tensão extrema, a iminência da traição, da tortura. Mas Jesus demonstra uma calma que Curry acha impressionante. E tem o ato de lavar os pés dos discípulos. Pois é. Inclusive os de Judas. Para Curry, aquilo é uma lição radical, na prática, de humildade, de serviço, de tolerância ativa. Justamente ali, na véspera de ser traído e morto. É muito forte mesmo. E a estabilidade emocional, Curry comenta isso? Comenta muito. Ele acha fascinante. Jesus diz que desejou ansiosamente aquela ceia. Curry não vê isso como ansiedade doentia, mas como a consciência de que aquele era o clímax da missão dele. Ele se identificando com o Cordeiro da Páscoa. E aí ele come, bebe normalmente. Sim, sem sinais daquele estresse agudo que a gente esperaria, tipo perder o apetite. Procure isso, mostra um gerenciamento de emoções assim, fora do comum. E ainda tem mais, né? Depois da ceia. Ainda tem mais. Ele canta um hino com os discípulos antes de ir para o Getsêmani. Curry vê isso como uma demonstração de serenidade, de força interior que é extraordinária. E as palavras sobre o pão e o vinho, meu corpo, meu sangue. Curry analisa isso não só teologicamente, mas psicologicamente também. Ele vê ali uma oferta para lidar com a culpa, remissão dos pecados, e para uma conexão mais profunda à natureza divina. São conceitos que ele acha muito intrigantes para a psicologia. E o pedido final? Fazei isto em memória de mim. Isso reforça o que para Curry? Reforça a convicção de Jesus na continuidade da existência, que a morte não era o fim. Saindo da ceia, a gente entra no discurso final e na oração sacerdotal, lá em João 14:17. Como Curry lê esses textos? Como ele interpreta essa parte? Ele vê como um momento de maior intimidade, de maior revelação de Jesus. Ali ele estaria abrindo o coração mesmo, sabe? Falando sobre consolo, amor mútuo, a relação dele com o Pai, o destino dele. E na oração? O que Curry destaca? Tem pontos fortíssimos.
A afirmação de que ele existia antes do mundo. Glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso desafia totalmente nossa noção de tempo, de espaço. E a definição de vida eterna. Como conhecer a Deus e a Jesus intimamente. Não é só sobre duração, mas sobre qualidade de relacionamento. E tem um ponto que Cury acha psicologicamente espantoso. Qual é? É quando Jesus, ali prestes a morrer, pede pela alegria completa dos seguidores, para que tenham em si mesmos meu gozo completo. Nossa. Pedir pela alegria dos outros na iminência da própria morte. Exatamente. Para Cury, isso mostra um foco no bem-estar do outro que vai além da autopreservação mais básica. É impressionante. Essa capacidade de focar no outro, mesmo sofrendo, leva a gente para o Getsemane, né? Que o nome já é simbólico, prensa de azeite. Sim, o lugar onde ele seria esmagado. E aqui, Cury foca muito no que ele chama de arte da autenticidade. Autenticidade. Em que sentido? No sentido de Jesus não esconder a própria angústia. Ele leva Pedro, Tiago e João para perto, não para se mostrar forte, mas para compartilhar a vulnerabilidade dele. A confissão: a minha alma está profundamente triste até a morte. Cury não vê isso como fraqueza de jeito nenhum. Pelo contrário. Ele vê como força. Como sinal de imensa força emocional e saúde mental. Admitir a fragilidade, ser autêntico na dor, em vez de usar uma máscara, isso seria um modelo de saúde, sabe? Bem diferente da nossa tendência hoje de projetar invulnerabilidade. Hoje a gente tende a esconder, né? E Cury também analisa a dor que veio dos amigos ali. Analisa. Ele identifica várias camadas de sofrimento emocional no Getsemane. Primeiro, a falta de apoio dos amigos, que dormem. Lucas até sugere que era por tristeza e estresse, uma visão psicossomática interessante. E a reação de Jesus é gentil ainda assim? Depois vem a traição de Judas. Cury diz que a dor da traição muitas vezes é pior que a dor física. Faz sentido. Aí tem o abandono de todos os outros discípulos depois da prisão e, por fim, a negação de Pedro, 3 vezes. Para Cury, essa talvez tenha sido a ferida emocional mais doída para Jesus naquele momento. Isto disso, segundo ele. Ele sugere que tinha vários propósitos, todos ligados. Primeiro, para se proteger emocionalmente para não ser pego de surpresa e devastado. Ok, uma autoproteção. Segundo, para preparar os discípulos. Mostrar a eles a própria fragilidade deles sem exigir um heroísmo que eles não tinham naquele momento. E terceiro? E terceiro, que é crucial, para evitar que eles caíssem em desespero depois, em culpa paralisante. Prever o erro deles era também abrir caminho para o perdão, para a restauração futura. Era gerenciar a dor deles e a deles também. Uau! É uma gestão emocional muito complexa mesmo. Isso continua na análise do cálice insuportável, imagino? Jesus demonstra muita ansiedade ali no Getsemane. Muita. Mas Cury faz questão de diferenciar isso de um transtorno de ansiedade como a gente entende hoje. Como ele diferencia? Ele chama de ansiedade vital. Quer dizer, uma ansiedade ligada a um perigo real, concreto, iminente. E ele aponta os sintomas físicos extremos que são relatados, como suor de sangue à hematidrose. Suor de sangue. Isso existe mesmo? É um fenômeno médico raríssimo, mas documentado. Indica um nível de estresse físico e mental tão extremo que pequenos vasos sanguíneos podem se romper na pele. Mostra a intensidade da agonia. Meu Deus! Mas, mesmo nesse estado, Cury ressalta: Jesus mantém o foco, a dignidade. Não tem irritabilidade descontrolada, não tem pânico paralisante. Então não era um ataque de pânico. Não na leitura de Cury. A angústia não era medo da morte em si, mas vinha da consciência de que ele precisava enfrentar todo aquele sofrimento como ser humano, mantendo os princípios de amor, de perdão, sob tortura, sem usar o poder divino para escapar. E a força para isso viria da onde? Da oração intensa, desse diálogo com o Pai. E isso nos leva à questão da depressão. Ele disse estar profundamente triste. Cury chega a diagnosticar como depressão clínica. Não. A análise dele é bem clara nisso. Foi uma reação depressiva, um humor deprimido intenso, real, mas momentâneo, ligado diretamente à situação extrema que ele estava enfrentando. Não uma doença estabelecida como depressão maior ou distimia. Exato. Cury descarta essas hipóteses. A chave para ele é a duração e o contexto.
Ele usa até o conceito dele de registro automático da memória, a RAM. Aquela ideia de que a memória grava mais forte o que tem carga emocional intensa. Isso. Sem uma proteção emocional eficaz, um estresse desse nível criaria memórias negativas muito fortes que poderiam levar a um ciclo depressivo duradouro. E Jesus teria essa proteção. Cury argumenta que sim, pelo perdão ativo, pela capacidade de não guardar mágoa, de filtrar os estímulos negativos. A memória dele não viraria um depósito de lixo emocional, como Cury diz. Ele não teria o que Cury chama de síndrome tri-hiper, hipersensibilidade, hiperpensamento negativo, hiperpreocupação com a imagem. Entendi. Então a tristeza profunda foi real e intensa, mas fazia parte de um processo. Sim, um processo consciente de enfrentar mentalmente o cálice para poder suportá-lo fisicamente depois. E o que seria exatamente este cálice que ele pede para ser afastado? Só o sofrimento físico? Cury sugere que é mais do que isso. Seria principalmente o cálice psíquico da antecipação, a necessidade de confrontar mentalmente, antes, todo o horror, toda a dor, toda a humilhação que estava por vir. Então a oração inicial, Pai, afaste este cálice, não seria uma hesitação em cumprir a missão? Não para Cury. Seria a expressão mais autêntica da angústia humana dele naquele momento. E a liberdade de poder pedir isso ao Pai. A mudança depois pro faça-se a tua vontade. Mostra o quê? Mostra um diálogo real, uma escolha consciente, aceitação do caminho, não por imposição, mas por um propósito maior, um amor compartilhado com o Pai. E esse propósito maior seria? Na visão que Cury traz, citando pensadores como Agostinho, seria parte de um plano muito ambicioso, transcendental. Redimir a humanidade, oferecer a possibilidade de uma conexão mais profunda com o divino, como naquela citação, vós sois deuses, uma elevação do potencial humano. É uma perspectiva bem profunda. E para ir fechando essa linha, Cury destaca mais alguma característica de Jesus nesse contexto todo? Ele reforça muito a combinação única de uma sensibilidade imensa, capaz de ver beleza nas coisas simples, de se conectar com as pessoas com uma segurança, uma proteção emocional que o permitia enfrentar o pior, sem se destruir. E a visão sobre o valor de cada pessoa. Sim, uma preocupação específica com cada ser humano visto como único, insubstituível. Essa capacidade de integrar o cósmico e o detalhe humano. Ok, então, tentando fazer uma síntese do que a gente conversou sobre a análise do Cury, a gente vê uma inteligência emocional que não só resiste ao caos, mas que se revela nele, né? Exato. Uma visão de longo prazo, tipo semear ideias que transformam, em vez de buscar o aplauso fácil. Uma mente que funciona brilhantemente sob pressão, que quebra a rigidez do pensamento. Sim, que recusa o pensamento binário. Uma profundidade psicológica impressionante na forma de lidar com a dor, com a traição, com a própria morte. E uma autenticidade radical, que não tem medo de mostrar a vulnerabilidade. E que talvez veja nisso uma força, não uma fraqueza. E qual a relevância disso tudo para quem nos ouve hoje? Por que essa análise importa? Olha, eu acho que a análise do Cury, mesmo que você deixe de lado qualquer questão religiosa, funciona como um estudo de caso extremo sobre inteligência emocional. Um estudo de caso sobre resiliência sob pressão máxima. Exatamente. Oferece insights, ferramentas psicológicas, sabe? Sobre como a gente pode tentar lidar com as nossas próprias dificuldades, gerenciar emoções que são complicadas, cultivar mais autenticidade, em vez de ficar usando máscaras. E construir resiliência, imagino. Sim. São lições extraídas da observação dessa figura histórica enfrentando o limite do sofrimento humano. E para a gente terminar, queria deixar um pensamento que essa análise toda provoca. Cury menciona essa ideia de Jesus buscando tornar os humanos coparticipantes da natureza divina. Se a gente trouxer isso para um plano puramente psicológico, fica a pergunta: o que significaria se essa capacidade de integrar tanta força e tanta vulnerabilidade como Cury descreve em Cristo fosse um potencial que existe, mesmo que latente, em todos nós? É uma pergunta forte. Como isso mudaria a forma como a gente encara o nosso próprio sofrimento, o nosso crescimento, as nossas contradições internas? É uma reflexão que vai fundo, né? Bem na linha da profundidade que a análise do Cury que eu põe. Fica aí essa questão sobre o potencial humano para essa integração. Ouça agora a segunda parte,
onde analisamos o livro Treinando as Emoções para Ser Feliz de Augusto Cury. Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje, mergulhamos num tema que toca a todos, né? A busca pela felicidade. Especialmente no mundo que, olha, está cada vez mais complexo, apesar dos avanços. Vamos explorar ideias do Augusto Cury, sabe? Principalmente do livro Treinando a Emoção para Ser Feliz. Oi, é uma visão bem interessante a dele, né? Porque o Cury, ele começa com essa ideia um pouco paradoxal, assim. A gente tem mais conforto, mais tecnologia, mas parece que o bem-estar emocional não acompanha. Exato. Ele defende que a chave não tá fora, tá dentro da gente, na nossa capacidade de digerir as emoções. Uhum. E é isso que a gente quer fazer aqui, né? Tentar extrair a essência dessas ideias do Cury. Tipo, onde é que está essa felicidade? Por que a gente vive essa aparente crise emocional hoje em dia? Sim, E o mais importante, como é que se treina a emoção para ter uma vida, sei lá, mais plena, com mais significado? Vamos tentar desvendar isso juntos. vamos. E acho que um bom ponto de partida é justamente essa natureza meio elusiva da felicidade que você mencionou. É. Ele fala muito desse paradoxo moderno, né? Mais conforto, mais informação e, ao mesmo tempo, mais angústia, mais ansiedade. Mais insatisfação, né? É curioso, muita gente procura, assim, a felicidade em coisas externas, conquistas, bens materiais, viagens, quase como se fosse um prêmio. Um destino final, lá fora. Isso. Mas o Curry argumenta que essa busca, muitas vezes, não leva a lugar nenhum. Porque a felicidade mesmo, ela tá num lugar mais sutil, sabe? Dentro da gente, na forma como a gente processa o mundo. Mundo em que você está, mas no mundo que você é. Muda tudo, né? O foco vai todo para nossa paisagem interna. Que interessante. O mundo que você é. E como seria essa paisagem interna da felicidade, segundo ele? Ele usa uma analogia ótima, a da felicidade como se fosse uma grande família, sabe? Um clã, com vários membros. Uma família? Como assim? Pensa assim: o amor, a tranquilidade, a sabedoria, a alegria, paciência, tolerância, perdão, perseverança, autoestima, tudo isso seriam como filhos ou parentes dessa grande família da felicidade. Entendi. Não é uma coisa só, isolada. É um conjunto, né? De estados, de atitudes. E essa ligação entre eles deve ser importante, imagino. Fundamental. Ele diz que esse clã funciona como um ecossistema emocional. Se você fere um membro, por exemplo, sei lá, perde a tranquilidade por causa do estresse do dia a dia. Ah, isso afeta o resto. Exato, afeta a família toda. A tranquilidade que vai embora pode minar a paciência, né? Aí a falta de paciência leva a conflitos que podem machucar a autoestima, e com a autoestima baixa fica difícil perseverar. É uma teia, assim, muito delicada. Mexeu numa parte pode comprometer o todo. E essa teia parece que está bem tensionada hoje em dia, né? O Query fala mesmo numa crise emocional. Que sinais ele vê disso? Olha, nas pesquisas dele, ele identificou uma prevalência assim, assustadora de sintomas psicossomáticos. Ansiedade crônica, irritabilidade, sabe? Dificuldade de concentração, dor de cabeça, fadiga que não passa. Nossa, Sensação de aperto no peito, problema para dormir. A média que ele encontrou foi de tipo uns 7 desses sintomas por pessoa. É bem preocupante. 7 sintomas por pessoa, em média. Uau, é muita coisa. E quais seriam as causas disso, na visão dele? Ele descreve a sociedade atual quase como uma fábrica de estresse, é a palavra que ele usa. A gente é bombardeado o tempo todo com excesso de informação. E muita informação negativa, né? Violência, crise, doença. É verdade. Liga a TV, abre a internet. Pois é. E esse bombardeio constante, segundo Cury, vai meio que entulhando a nossa memória, sobrecarrega a mente e acaba prendendo a emoção num estado de alerta, de tensão. E isso não escolhe idade, né? Lembro de um caso que ele conta de um menino. Sim, o caso do rapaz de 11 anos. É bem impactante. Ele vinha de um ambiente familiar bom, pais presentes, carinhosos, mas mesmo assim apresentava um quadro de depressão, ansiedade, autoestima lá embaixo. Um cansaço de viver, sabe? Com 11 anos. Mas
Como? Se o ambiente era positivo? A explicação que o Curry dá é o que ele chama de lixo social. Esse menino, desde muito cedo, foi exposto pela mídia, pelas conversas dos adultos, a um monte de coisa negativa. Medo, preocupação, absorvendo tudo. Exato. A mente dele, que devia estar cultivando, sei lá, sonhos, ideias, virou um depósito de preocupações dos outros. E o pior é o mecanismo que se cria. Os pensamentos ruins, quando a gente não aprende a lidar com eles, eles meio que sequestram a emoção. E nesse caso, o menino aprendeu, sem nem perceber, a usar o sofrimento dele para conseguir atenção, para manipular os pais, de certa forma. Vira um ciclo vicioso. Nossa, isso reforça muito um ponto central dele, né? A necessidade da gente assumir a responsabilidade pela nossa própria história emocional. Ele critica bastante aquela postura de vítima, o coitadismo. Muito. Ele diz que essa passividade diante das dificuldades internas, ela alimenta as doenças emocionais. O chamado dele é para ação, sabe? Para a gente ser agente de mudança na nossa própria história. Não dá para apagar o passado, claro. Impossível. Impossível, mas dá para aprender a reeditar ele, a construir um presente e um futuro emocionalmente mais saudáveis. Isso vem com o treino da emoção. E esse treino não parece ser coisa de solução rápida, né? Tipo, 5 passos para a felicidade. De jeito nenhum. Ele critica muito essa indústria de autoajuda que às vezes vende umas fórmulas mágicas, umas ideias muito simplistas, né? Ignorando que o trabalho interno ele é profundo, é constante. É um processo. É um processo. O que ele propõe é desenvolver a inteligência emocional mesmo. Aprender a gerir os pensamentos que ficam martelando, proteger a emoção quando está sob pressão, pensar antes de explodir, sabe? Ter empatia, ir atrás dos sonhos, valorizar a vida. Ele até fala daquele paradoxo na educação, né? Mais escolas, mas não necessariamente mais gente que pensa criticamente. Mais psicólogos, mas não necessariamente mais gente com saúde emocional forte. Falta ensinar a navegar nas águas da emoção. Exatamente. Falta esse foco nas competências internas para lidar com a vida como ela é, com a complexidade toda. Não adianta só ter informação, tem que saber o que fazer com ela aqui dentro. E para ajudar a gente a valorizar mais a vida, ele usa aquela metáfora, achei bem forte. A da fecundação. Ah, sim, a da corrida pela vida. É muito boa. Ele descreve aquela competição inicial, né? Milhões de espermatozoides e só um, talvez o mais resiliente, o mais persistente, venceu a corrida e deu origem a cada um de nós. É. Coloca as coisas numa perspectiva bem diferente. Totalmente. A conclusão dele é que essa vitória, lá no começo de tudo, a conquista da nossa própria existência, essa foi a maior batalha que a gente já venceu. Qualquer outra coisa na vida, carreira, prêmio, dificuldade é secundário perto disso. Ninguém deveria se sentir inferior, porque a base da nossa vida já é um triunfo biológico incrível. Isso me lembrou outra ideia dele. A diferença entre a lógica do dinheiro e a lógica da vida. Sim, é um contraste bem legal. Na lógica financeira, dividir geralmente diminui o que você tem, né? Se eu divido meu dinheiro, fico com menos. Claro. Mas na vida emocional, o Cury diz que é o contrário. É o princípio do dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. Como assim? Quando a gente compartilha coisas como amor, alegria, conhecimento, tranquilidade, isso não se esgota na gente. Pelo contrário, parece que aumenta. Quanto mais genuinamente a gente compartilha estados positivos, mais eles crescem, dentro da gente e nas relações. E a gratidão por aquela vitória da vida, por exemplo, ela se expressa não só falando obrigado, mas vivendo. Vivendo plenamente, com entusiasmo, reclamando menos, sendo um especialista em viver, como ele diz, e não um especialista em se queixar. E viver plenamente também passa por cuidar do pensamento, né? Ele alerta sobre o perigo de pensar demais nos problemas. Sim, o pensamento ruminante. Aquele que fica rodando nos problemas, nos cenários negativos. O Cury vê isso como algo que pode paralisar a inteligência, sabe? Sugar a esperança. Claro que agir sem pensar é ruim, é impulsivo. Sim, claro. Mas pensar demais sem chegar a lugar nenhum, sem agir, também leva ao fracasso, só que pela omissão.
O importante é a qualidade do pensamento, não só a quantidade. E a qualidade desse pensamento, da gestão emocional, isso se reflete muito nas relações, né? Como pais e filhos. Tem aquela história que ele conta, é bem dura, né? A da mãe psicopedagoga. Sim. Uma profissional super conceituada, dava palestras sobre relação humana e tudo, mas no momento chave ela estava ocupada demais para ouvir o filho adolescente. E aquela rejeição, que pode parecer pequena, né? Mas para o filho naquele momento foi tão forte. Marcou. Criou um abismo ali silencioso, ele nunca mais procurou ela para falar das coisas mais profundas e depois desenvolveu uma compulsão por compras, para tentar compensar aquela ansiedade, aquela carência. É. Uma ironia triste. E um alerta, né? Como pequenas falhas de conexão podem ter consequências enormes. Exatamente. E ele critica uma tendência que ele vê hoje. Pais que se matam para dar o mundo para os filhos, materialmente, estudo, mas esquecem de dar a si mesmos, de compartilhar a própria humanidade, as lutas, os erros, os sonhos. Focam muito no currículo externo, mas não preparam para a escola da vida, a interna. E ele tem dados sobre isso, né? Tem. A pesquisa dele mostrou que mais de 60% dos pais raramente ou nunca conversam sobre sentimentos íntimos com os filhos. É um número alto. Impressionante. Então, o que seria um pai ou mãe eficaz para ele? Não perfeito, claro. Longe de perfeito. Pais eficazes são os humanos. Aqueles que não têm medo de errar, de pedir desculpa, de mostrar vulnerabilidade, sabe? De compartilhar a própria jornada com os filhos. A maior herança, ele diz, não é dinheiro, não é diploma, é história pessoal compartilhada com honestidade. A gente falou várias vezes em gerir pensamentos. E o Curi tem uma ferramenta para isso, né? A técnica DCD. O que é isso exatamente? DCD são as iniciais de duvidar, criticar e determinar. É uma ferramenta para a gente intervir ativamente no nosso fluxo de pensamentos. Especialmente naqueles pensamentos ruins, sabe? Perturbadores. Mas antes de detalhar, vale lembrar o que ele diz sobre pensar. Que a gente não para de pensar. Isso é a nossa maior atividade mental. São milhares de pensamentos por dia. Tentar não pensar já é um pensamento. Não tem como parar. Faz sentido. Se não dá para parar, tem que aprender a gerir. Então, como funciona o DCD? Começa com duvidar. Duvidar, nesse caso, é questionar a autoridade daquele pensamento negativo que aparece automático. Sabe aquela vozinha que diz, você não vai conseguir, isso vai dar errado, você não é bom o suficiente? É colocar um ponto de interrogação aí. Duvidar que aquilo seja uma verdade absoluta, uma fatalidade, não é negar o problema real, mas duvidar da interpretação catastrófica que a gente faz dele. É tirar a força dele. Ok, duvidar. E depois? Criticar. Criticar aqui é analisar mesmo o pensamento negativo, confrontar ele. Tipo, peraí, esse pensamento é realista? É lógico? Me ajuda em alguma coisa? Que evidência eu tenho para isso ou contra isso? O que acontece se eu acreditar nisso? É um diálogo interno mais firme, sabe? Onde o nosso eu, a nossa consciência, desafia aquele pensamento, em vez de só aceitar. Entendi. Desafiar o pensamento. E o último passo, determinar. Determinar é usar o nosso livre-arbítrio. É a nossa capacidade de escolha. É afirmar conscientemente qual estado interior a gente escolhe cultivar, apesar do que está acontecendo fora. Dizer para si mesmo, eu determino ter esperança, eu determino ser resiliente, eu determino buscar a calma. Não é pensamento mágico, tá? Não, claro. É direcionar a nossa vontade, o nosso foco, para construir ativamente uma paisagem emocional melhor. É o nosso eu assumindo o comando da mente. E a ideia é fazer isso sempre que um pensamento ruim aparecer. A recomendação é que seja uma prática. Regular, silenciosa, várias vezes ao dia. Percebeu o pensamento que está te fazendo sofrer à toa? Aplica o DCD. É um treino mesmo, contínuo. O Curi até conta casos de gente com ansiedade, com pensamentos obsessivos que melhorou muito usando a técnica com disciplina. É como reeducar o nosso diálogo interno. Falando em emoção, o Curi também descreve ela de um jeito curioso, como bonita, mas meio desorganizada. Sim, ele vê a emoção como aquilo que dá cor, que dá sentido para a vida. Mas ela não funciona com a lógica da razão, né? Ela é mais impulsiva, reativa. Ele até alerta para os desequilíbrios. Muita razão a gente fica frio, muita emoção fica instável demais. O ideal seria uma integração melhor entre pensar e sentir. E essa ligação entre pensamento e emoção é direta. Um pensamento pode mesmo disparar uma emoção forte.
Totalmente. Lembra daquele caso do empresário rico que tinha medo de ficar pobre? Lembro. Aquele medo intenso não veio do nada, foi alimentado por pensamentos. Talvez conscientes, talvez não. Pensamentos sobre a possibilidade de perder tudo. A emoção deu força, deu um ar de realidade para uma ideia que, pensando bem, talvez nem fizesse sentido para ele. Um pensamento negativo pode ser um gatilho poderoso para angústia, para ansiedade. Por isso que gerir os pensamentos é uma forma indireta, mas muito eficaz de influenciar as emoções. E isso tem a ver com estabilidade emocional, né? Não é estar sempre feliz, tipo, o tempo todo. Exato. Ele tira um pouco esse mito do equilíbrio perfeito, estático. A vida emocional tem altos e baixos para todo mundo. Estabilidade para ele é mais a capacidade de prolongar os momentos bons, sabe, o prazer, a serenidade, a alegria, e de atravessar os momentos ruins com mais resiliência, sem deixar que eles tomem conta de tudo. E aí entram coisas como tolerância, perdão. Sim. Que ele vê como sinais de força, não de fraqueza. Exigem treino, compreensão do outro e protegem a nossa própria emoção. Outro conceito que achei interessante foi o de envelhecimento emocional. Quer dizer que a gente pode ser jovem por fora, mas velho por dentro, emocionalmente falando. Exatamente isso. O Cury nota que, com o tempo, é natural que a alegria espontânea diminua um pouco, pelo acúmulo de experiências, de preocupações. Mas a idade emocional não está presa na certidão de nascimento, né? Não mesmo. A gente encontra idosos super curiosos, bem-humorados, sonhadores, emocionalmente jovens. E, infelizmente, também encontra jovens que já são cínicos, que reclamam de tudo, super estressados, emocionalmente envelhecidos. E o que acelera esse envelhecimento da emoção? Ele aponta muito para o consumismo, para esse culto exagerado da imagem. Quando o foco vai muito para fora, para o ter, para o parecer, em vez de ir para dentro, para o ser, para o sentir, para o se conectar, a vida pode perder profundidade, sabe? E isso leva a um desgaste emocional mais rápido. Falamos antes da memória, como ela grava tudo, principalmente o que tem emoção forte. Você mencionou RAM e Mac. Isso, a RAM, o registro automático da memória, seria como o nosso HD inconsciente. Grava tudo, mas dá destaque para o que teve impacto emocional forte, bom ou ruim. Traumas, grandes alegrias, ficam lá com um selo especial. Entendi. E a Mac, a memória de uso contínuo, é como a mesa de trabalho da mente, onde a gente processa o dia a dia. O problema é quando essa mesa fica cheia de lixo emocional, preocupação que não sai da cabeça, mágoa antiga, medo. Isso consome nossa energia mental e acelera o tal envelhecimento emocional. Essas histórias que limitam a gente. Essa é a grande mensagem de esperança no Cury, eu acho. Mesmo que a gente tenha um passado difícil gravado lá na RAM, a gente pode escolher ativamente o que colocar na nossa Mac hoje. Aprender a gerir os pensamentos que ficam puxando as memórias ruins, com o DCD, por exemplo, e cultivar experiências e pensamentos novos, que enriqueçam essa nossa mesa mental. Ser jardineiro da mente, como ele diz. Exatamente. Escolher o que a gente planta e cultiva ali. O rejuvenescimento emocional é um processo ativo. É totalmente possível. Então, além do DCD, que outras dicas práticas o Cury dá para a gente cultivar esse bem-estar? Ele dá várias. Por exemplo, a importância de contemplar o belo todo dia, nem que seja por uns minutinhos. Olhar a natureza, reparar numa qualidade de alguém. Pequenos momentos. Pequenos momentos, ou treinar mesmo a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia, coisa que a correria, o estresse, muitas vezes rouba da gente. Imagino que proteger a emoção em ambientes mais tensos também seja a chave. Fundamental. Aquela ideia de ser como peixe no mar agitado. O mar tá lá, tenso, mas não deixar que ele entre dentro de você. Isso exige treino para não reagir no impulso, para proteger nosso espaço interno. E olha, uma coisa muito importante, ser tolerante e amigo de si mesmo. Aceitar que a gente falha, que faz parte. E recomeçar. Ufa! Exploramos bastante coisa aqui das ideias do Augusto Cury. Deixa eu tentar resumir. A felicidade não é um lugar onde se chega, mas uma habilidade que a gente treina, aqui dentro. Gerir os pensamentos com ferramentas tipo DCD é vital para a saúde emocional. A gente pode sim reescrever nossa história interna, construir resiliência e se conectar com a gente mesmo,
com os outros, com as coisas simples. E isso pode rejuvenescer nossa emoção. No fim, parece que a gente tem mais controle sobre o nosso bem-estar do que a gente costuma pensar, né? É fascinante, porque não fica só na teoria, né? São caminhos ativos. Não é esperar o mundo mudar lá fora, mas desenvolver ferramentas aqui dentro para lidar com ele de outro jeito. O DCD, cuidar da memória, contemplar o belo, são propostas bem concretas para a gente moldar a nossa experiência. A pergunta que fica é, será que a gente está disposto a fazer esse treino? Boa pergunta. E o Cury fala tanto em reescrever a história, editar as memórias que prendem a gente. Fica aqui uma reflexão final, talvez. Será que tem alguma memória específica, talvez uma crença antiga sobre nós mesmos, que se a gente olhasse para ela hoje, usando o DCD, sabe? Duvidando, criticando, determinando uma nova visão, será que isso poderia destravar alguma coisa importante para o nosso bem-estar? Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.